Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para esta catequese ao vivo. E assim, o tema que eu gostaria de tratar com vocês hoje é um tema um pouco espinhoso, complicado, porque se trata dos escândalos dentro do seio da igreja. E por que eu tomei a decisão de gravar essa catequese? Porque as coisas estão acontecendo, não é? Ninguém é cego, ninguém pode tapar o sol com a peneira. E como nós temos o costume de denunciar os erros que existem na sociedade, principalmente nós sacerdotes, não é? Temos essa missão de denunciar aquilo que está errado, de corrigir. Nós não podemos fechar os olhos quando o erro está dentro, né? Dentro do nosso ambiente, digamos assim. Então, muitos muitos fiéis, muitos leigos ficam preocupados quando surge alguma notícia envolvendo religiosos, envolvendo padres. Então, eu como padre, não é, tenho a missão de explicar para o povo de Deus o que é que está acontecendo, como reagir, mas para isso eu gostaria de usar a palavra de Deus. Primeira coisa, meus irmãos, que eu gostaria de dizer a vocês: quando vocês olharem para a igreja, não se esqueçam que vocês estão olhando para uma comunidade humana. Claro que a igreja em si, ela é divina, porque ela é a esposa do Cordeiro. Então, a igreja, João Paulo II vai dizer que ela é mais espiritual, não é? Mais invisível do que visível. Então, a igreja são os sacramentos, a igreja são os milagres, a igreja são as conversões. Então, a igreja é isso. Porém, ela é composta de pessoas humanas e onde existe a humanidade, existem as fraquezas, os pecados, as quedas. Então, nós não podemos fechar os olhos diante dessa situação. Mas eu gostaria de explicar também com a palavra de Deus. Eu estou aqui com a Bíblia da tradução Ave Maria, que é a que eu mais uso, e eu vou mostrar para vocês 4 tipos de escândalos na palavra de Deus envolvendo pessoas ligadas a Deus, para depois tocar nos escândalos da atualidade. Eu estou aqui, vamos começar pelo livro do Gênesis, né? Serão 4 tipos de escândalos que eu vou mostrar para vocês hoje. O escândalo envolvendo o álcool, o alcoolismo, depois o adultério, envolvendo dinheiro, roubo, né, furto, e envolvendo também o incesto. Vou mostrar esses 4 tipos de escândalos dentro da palavra de Deus. Primeiro, Gênesis, capítulo 9, versículo 20. Vai dizer assim: Noé, que era agricultor, plantou uma vinha. Tendo bebido o vinho, embriagou-se e apareceu nu no meio de sua tenda. Agora imagine. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. A Bíblia diz que Noé foi o homem escolhido para salvar a sua família. Quando houve a questão do dilúvio, não é? Imagine, tantas pessoas na terra, Noé foi o escolhido por Deus para se salvar e salvar a sua família. Pois bem, depois de tudo aquilo, né, de Noé ter tido revelações, ter conversado com o próprio Deus, como diz a Sagrada Escritura, ele enche a cara, fica bêbado, completamente bêbado, e aparece nu, sem roupa, pelado, como veio ao mundo, no meio da sua tenda, ou seja, no meio
da sua família, onde o seu povo estava instalado. Ou seja, um escândalo. Mas Noé, o homem que conversou com Deus, um homem, um ser humano, frágil, tentado, não é? Então, vamos agora para o segundo livro de Samuel, capítulo 11. Falamos de Noé. Agora vamos falar de Davi. Quem foi Davi? Davi, um homem escolhido por Deus, ungido por Deus. Olha o que acontece com esse homem. Uma tarde, Davi, levantando-se da cama, passeava pelo terraço de seu palácio. Do alto do terraço avistou uma mulher que se banhava e que era muito formosa. Informando-se Davi a respeito dela, disseram-lhe: É Betsabeia, filha de Elião, mulher de Urias. Então Davi mandou mensageiros para a trazerem. Ela veio e Davi dormiu com ela. Davi, homem de Deus, homem ungido por Deus, viu Betsabeia tomando banho, sabia que ela era uma mulher casada, mesmo assim ordenou que ela viesse e dormiu com ela. Betsabeia ficou grávida e, por incrível que pareça, um pecado gera outro. Davi não se contentou, né, em ter um amante, em cometer o pecado com Betsabeia, ele cometeu mais outro. Mandou matar Urias, o esposo de Betsabeia, para poder ficar com a mulher dele. E isso aconteceu. Urias morreu por causa de uma armadilha criada por Davi. Escândalo. Então, Noé, o escândalo com a embriaguez. Um homem que andava com Deus. Davi, o escândalo do adultério. Um homem ungido por Deus, mas que não deixou de ser homem. Não deixou de ser uma pessoa fragilizada e propensa ao pecado. Pois bem, vamos para o Novo Testamento, João, capítulo 12. Vai dizer assim a palavra de Deus: Marta servia e Lázaro era um dos convidados. Tomando Maria uma libra de bálsamo de nardo puro de grande preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa encheu-se do perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de trair, disse: Por que não se vendeu este bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? Dizia isso não porque ele se interessasse pelos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, furtava o que nela lançavam. Então, primeiro, Noé, o escândalo com a embriaguez. Segundo, vem Davi, o escândalo com o adultério e com o assassinato. E agora, Judas, discípulo de Jesus, fez milagres com Jesus, expulsou demônios com Jesus, subiu montanhas para rezar com Jesus, mas era ladrão, roubava, tirava o dinheiro da sacola. Ele era o econômico, digamos assim, do grupo dos discípulos. Eles tinham uma espécie de bolsa, de caixa comum, mas aquele que tomava conta da bolsa era o mesmo que furtava o dinheiro, pegava o dinheiro. Então, escândalo na comunidade dos cristãos. O primeiro escândalo na comunidade dos cristãos, Judas, discípulo de Cristo. Pronto. Vamos para o quarto escândalo. 1 Coríntios, capítulo 5. Aqui é São Paulo que vai. Não é São Paulo que vai dar escândalo, não. São Paulo que vai chamar a atenção da comunidade de Corinto por um caso de escândalo que estava acontecendo lá. Vejam bem. São Paulo diz assim: Ouve-se dizer constantemente que se comete em vosso meio a luxúria, e uma luxúria tão grave que não se costuma encontrar nem mesmo entre os pagãos. Há entre vós quem vive com a mulher de seu pai. Imagine, no meio da comunidade cristã, da comunidade de Corinto, existia um rapaz, um jovem, que se relacionava com a sua madrasta. Agora imagine. Ou seja, sempre na igreja,
no meio do povo de Deus, aconteceram coisas do tipo. E não é agora, no século XXI, que as coisas vão deixar de acontecer. Tá entendendo, minha gente? Não se assuste. É feio, é. É feio você ouvir que um padre cometeu um ato de pedofilia. É terrível, porque o padre ele foi colocado ali para cuidar do seu rebanho, não para ferir o seu rebanho. É triste saber da história de um religioso, de um consagrado, de um sacerdote que desviou o dinheiro da paróquia. É triste. É triste também ouvir casos, né, de sacerdotes que abusaram de pessoas, seja lá homem ou mulher. Então, é um escândalo? É. Nosso coração dói? Claro que dói, porque quando um membro sofre, todo o corpo está sofrendo. Mas eu digo para vocês, isso não é novidade. Não deixa de ser uma coisa terrível, não deixa de ser uma coisa abominável, mas também não chega a ser uma coisa particular do nosso século. Não. Eu mostrei para vocês, lá no Gênesis, Noé, com o escândalo da embriaguez. No segundo livro de Samuel, Davi, com o escândalo do adultério e do assassinato. No Evangelho de São João, Judas, ladrão, roubando o caixa comum dos discípulos. E Coríntios, onde um rapaz da comunidade tinha relações com a sua madrasta. Então, minha gente, devemos ter sempre na nossa mente, onde existe o ser humano, existe o pecado. Lembra da primeira leitura do domingo passado? O que é que Deus estava dizendo? Maldito o homem que confia no homem. Esse confiar aqui não é essa confiança comum que nós costumamos ter. Não. Essa confiança aqui significa colocar as esperanças na mão de uma pessoa. Maldito o homem que coloca a sua esperança em outro homem. Ou seja, maldito aquele, Deus está dizendo, maldito aquele que deixa de confiar em Deus para confiar no ser humano. Porque, minha gente, todo ser humano, por mais orante que ele seja, por mais devoto que seja, ele tem capacidade para mentir, para enganar, para trapacear, para ludibriar. Eu tenho essa capacidade. Eu estou gravando aqui a catequese e estou dizendo para você, eu, Padre Gabriel Vilaverde, se eu vacilar, eu posso fazer qualquer besteira e posso fazer muito pior do que vocês já ouviram. Porque eu sou gente. Deus tem que colocar a mão sobre a minha cabeça para que eu seja fiel até o fim. Para que eu não seja pedra de tropeço. Nas minhas orações eu peço a Deus todos os dias, Senhor, que eu não seja pedra de tropeço, porque eu me conheço. Eu me conheço. Então eu preciso pedir a Deus graça e força. Como Jesus vai dizer, né, no Evangelho, sem mim nada podeis fazer. Ou seja, sem Cristo eu não sou ninguém. Por isso que eu tenho muito receio, muito medo quando uma pessoa fica, porque o Padre Gabriel é um padre comum, igual a todos os outros sacerdotes, e que se vacilar pode cair. Graças a Deus, vou fazer 2 anos de sacerdote agora em maio. Graças a Deus, né? Não, não, não dei nenhum escândalo e peço a Deus para nunca dar. Para nunca ser pedra de tropeço na vida de ninguém, porque eu não estou aqui para ferir a igreja. Eu estou aqui porque eu quero ajudar a igreja, né? Eu não quero ser mais um, né? Eu peço a Deus a graça de não ser mais um a manchar o nome da Santa Mãe Igreja. Mas, meus irmãos, os escândalos existem. Eu e você que está me ouvindo agora, todos nós somos pecadores. A prova é que nós nos confessamos, não é? Então, peçamos a Deus misericórdia. Para os irmãos, né, que infelizmente caíram, as nossas orações e a justiça seja feita, né, a justiça dos homens conforme a justiça, né, pode ditar. A justiça deve se cumprir, né? Eu não posso, porque foi um padre
e cometeu um ato de pedofilia, então vamos acobertar. Não, não. Se cometer um crime, tem que pagar, né? A verdade é essa. Se eu cometer um crime, eu tenho que pagar por esse crime. Se abusou de alguém, tem que pagar por esse crime. Mesmo sendo um consagrado, mesmo sendo uma... Padre, a misericórdia. A igreja sempre foi misericordiosa. A igreja, ela é uma mãe misericordiosa, né? Então, essa misericórdia da igreja, ela não é uma misericórdia que é conivente ao pecado. Isso não. Isso não. A igreja chama a pessoa, a igreja orienta, a igreja aconselha, mas se a pessoa persistir no seu erro, não, a justiça tem que ser feita, né? Então, mas rezemos, meus irmãos. São Paulo vai dizer: quem está de pé, cuide para não cair. Então, não aponte o dedo, certo? Não cante vitória, não fique se gloriando quando você vê um irmão ou uma irmã cair no pecado ou cometer alguma barbaridade. Não fique aplaudindo, pelo contrário. Reze por essa pessoa e reze também por você. Quem está de pé, cuide para não cair. Certo, minha gente? E coloquemos a nossa confiança, a nossa esperança só em Deus. Só em Deus. Deus é santo. Deus é puro. Deus não deixa ninguém desiludido. Deus não deixa ninguém desamparado. Deus não trai. Deus não mente. Mas o ser humano sim, é capaz de fazer tudo isso. Tudo isso. Então, cuidado. Por exemplo, essa questão de santidade, né? As pessoas usam muito a expressão santo e santa. Fulano é santo, fulana é santa. Cuidado com esse termo santo. Você dizer que uma pessoa é santa, que um irmão é santo, você está dizendo que aquela pessoa, não é, já atingiu um um alto grau, né, de humanidade ao ponto de ser semelhante a Jesus. Então, tenha cautela quando você abrir a boca para dizer que alguém é santo ou que alguém ou que alguma mulher é santa. A igreja demora muito tempo para canonizar uma pessoa. Você vê aí que morre uma pessoa com fama de santidade, a igreja leva 20, 30, 40, 50. Tem santos que a igreja levou mais de 500 anos para canonizar. Por que a igreja tem essa paciência? Porque a igreja, ela gosta da verdade. Então ela espera. A vida da pessoa vai sendo examinada. Quantas pessoas, quantos homens e mulheres que estavam na fila da canonização e quando estava perto de canonizar, de fechar o processo, descobriu um pecado, descobriu um defeito, descobriu um crime, descobriu alguma coisa e a igreja cancelou o processo de beatificação, de canonização. Então a igreja é muito sábia. A igreja é sábia. A igreja só coloca no altar aquela pessoa que está isenta de qualquer calúnia, de qualquer falha. Qualquer falha. Para declarar uma pessoa santa, a igreja tem que ver muita virtude nessa pessoa. Não é? Então, tenha calma. Não fique proclamando santidade antes do tempo. Repito, o ser humano, nós seres humanos, é capaz de fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Também temos que ter cuidado com as injustiças, né? Vou falar isso aqui para finalizar. Nós temos também na igreja muitas pessoas que foram injustiçadas. Por exemplo, né? Santa Joana d'Arc, que morreu queimada na fogueira, era uma santa, mas foi injustiçada, né? Já aconteceram casos desse tipo, de pessoas que foram caluniadas, sofreram, mas a verdade ela sempre aparece. Algumas pessoas só foram justificadas depois de mortas, né? Nós temos na história da igreja pessoas santas que a igreja só viu que de fato era santa depois que morreu. Durante a sua vida foi caluniada, foi uma pessoa perseguida. Quando morreu a verdade apareceu. Então, tenhamos paciência. Coloquemos, tem uma música que eu gosto muito, né? Que ela diz mais ou menos assim:
Olhar somente a ti, Senhor. Olhar somente a ti, Senhor. Olhar somente a ti, Senhor. E não olhar atrás. Ou seja, olhar para Deus. Ele que, ele que nunca nos engana, ele que nunca nos desampara, nos decepciona. Mas, quanto aos seres humanos, rezemos uns pelos outros, para que a graça de Deus esteja em mim e esteja também em você, para que nós não sejamos pedra de tropeço na vida dos nossos irmãos. Tá certo, minha gente? E no final, né, dessa catequese, gostaria de recomendar para vocês esse livrinho aqui. Não, não deveria nem recomendar, mas vou, né? Já falei. Esse livrinho chamado Confissões da Bahia. Talvez você não encontre mais em livrarias, mas encontre no sebo, né? Você digita aí. O nome do livro é Confissões da Bahia. Deixa eu botar bem pertinho aqui, né? Confissões da Bahia. Santo Ofício da Inquisição de Lisboa. Quando, né, os inquisidores no tempo da Inquisição, eles estiveram aqui na Bahia e eles entrevistaram muita gente, né? Muitas pessoas, inclusive padres. E aqui você vai ver, né, alguns casos de escândalo já naquela época, né? 1592, né, 1591, 1593. Olha quantos relatos, né, de, de, de de escândalos daquela época. Teve um texto que eu vi recentemente de uma pessoa que colocou assim na internet. Não me lembro quem foi, não me lembro também o texto eh, na íntegra, né? Não lembro. Mas mais ou menos dizia assim, que os escândalos na igreja começaram depois do Concílio Vaticano II, depois que os padres, alguns deixaram de usar a batina, depois que deixaram de rezar a missa em latim, nada disso. O escândalo sempre existiu. Já lá no Concílio de Trento, não é? Já existia padre dando escândalo, já existia freira dando escândalo. Olha Santa Teresa d'Ávila. Teresa d'Ávila ela foi reformar o Carmelo por quê? Porque as irmãs carmelitas daquela época, não é, deixavam a desejar, deixavam a desejar. Então, meus irmãos, tenhamos cuidado, não é? Tenhamos cuidado com o que a gente fala, tenhamos paciência, né, no falar, porque o ser humano ele sempre foi pecador, ele sempre cometeu erros, né? Do- Desde quando o mundo é mundo, desde quando o homem pisa sobre essa terra, desde os tempos de Adão, né? O primeiro escândalo começa com o casal, né? Adão e Eva, que ouviu a voz da serpente e desobedeceu a Deus. Caim, que matou seu irmão Abel por inveja, e por aí vai. Mas peçamos a Deus misericórdia, que Ele nos socorra, que Ele nos proteja e que Ele nos livre da tentação, do pecado e do escândalo. Tá certo, minha gente? Desça sobre cada um de vocês que estão assistindo esta catequese, sobre aqueles que vão assistir depois, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz do Senhor e Nossa Senhora nos ilumine.